Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde nós discutimos a economia com uma visão espírita que acreditamos ser a melhor possível para verificar a economia deve ser humanista, deve recorrer aos recursos do Estado, principalmente, e das pessoas que precisam ajudar as outras, segundo os ensinamentos de Jesus, e estão cravados ali no Espiritismo. Na última edição que nós fizemos, falamos um pouco sobre os benefícios que o Estado, como obrigação sua, tem que fazer aos mais pobres, aos mais carentes, como, por exemplo, a Bolsa Família. É uma questão muito delicada. Metade da população acha que o Bolsa Família produz pessoas que não querem trabalhar, vulgarmente falando, vagabundos, e a outra metade que sabe que se não houver Bolsa Família, muita gente estaria na plena miséria, morrendo de fome. Pessoas que sequer têm torneira em suas casas e que moram em lugares que nós consideramos os rincões da pobreza no país. E se o Estado não cuidar delas, através dos impostos recolhidos, elas realmente estariam mortas ou dando ainda mais despesa para o Estado através das questões de hospital, assistência médica, enfim. Não é razoável pensar que uma pessoa deva morrer de fome apenas porque é diferente e neste sentido social. Nasceu numa família pobre, problema dela. Quem mandou ela não estudar, quem mandou o pai não cuidar, não é assim que funciona. No Espiritismo, nós aprendemos que nosso relacionamento com as pessoas mais pobres ou que têm uma dificuldade maior entre nós, elas estão perto de nós que é para a gente poder ajudar. É assim que funciona, porque Deus não é burro, não colocaria no mesmo mundo, no mesmo planeta, pessoas que têm um grau maior de condições de sobrevivência e até de enriquecer, usando a inteligência e o trabalho, naturalmente. Não do jeito que está por aí, né? Pessoas que estão ricas e querem ficar mais ricas ainda a partir do Estado. Então, por exemplo, nós temos um monte de gente na Câmara de Deputados, seja vereadores também, deputados estaduais, federais, senadores, que vivem do Estado. Afinal de contas, de onde que vem aquele dinheiro, por exemplo, na Câmara Federal? Um deputado ganha 46 mil reais só de salário, mais os penduricalhos, assim chamados, porque se popularizou, tem auxílio de tudo quanto é coisa. É incrível que eles tenham, em vários pontos do país, os funcionários políticos, que deveriam ser funcionários públicos por vocação, não deveriam ganhar nada, e tem auxílio até de panetone. É uma coisa absurda, mas quando a gente diz isso, acham que nós somos de esquerda ou comunistas. Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte: nós temos aí um povo de direita, tá certo? De extrema direita, inclusive, que acha que tudo tem que continuar do jeito que está e ainda aumentar os benefícios. Tanto que, recentemente, a Câmara de Deputados votou um aumento de salário para funcionários da Câmara. Veja que coisa interessante. Eles passariam a ganhar o teto do salário público para não ganhar mais do que um ministro. Eles ganhariam 46 mil reais, a grande maioria deles. E a Câmara de Deputados queria ser aprovado isso, não é? Muita gente deveria ter saído às ruas pacificamente para protestar. Mas acontece que uma grande parte da nossa população, que é chamada classe média, ela não luta contra isso porque ela tem interesse, ou pelo menos ela tem vontade, a ânsia de chegar à classe alta, o que é um absurdo. Mas nós temos a seguinte situação: os neoliberalistas, os neoliberais. O que é o neoliberalismo? Neoliberalismo é basicamente as pessoas que acham que o Estado não tem que se meter na economia. Olha que interessante. O Estado tem que ser neutro. Quem tem que se meter na economia são as iniciativas privadas. E, evidentemente, com isso, pegar as empresas públicas, as estatais, e privatizar. Olha o absurdo. As empresas estatais, as empresas públicas,
não foram criadas para ter lucro. Elas foram criadas para servir a população. E ela serve a população em qualquer classe social. Mas imagine que você não tenha uma questão de recurso para pagar uma água da sua casa se ela passasse a ter 10 vezes mais caro do que é hoje. É isso que vai acontecer com a Sabesp, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi privatizada. O camarada que comprou, a empresa que comprou, ela quer lucro. Ela simplesmente quer lucro. Então ela vai fazer tudo para que esse serviço, esse fornecimento de água, dê um lucro quanto mais absurdo, melhor. Então o neoliberalismo está de acordo com o aumento dos preços. E a empresa pública, a empresa estatal, ela não foi criada para dar lucro. Por exemplo, está todo mundo reclamando que o Correio está dando prejuízo. O Correio está dando prejuízo porque ele não tem mais um monopólio total. Ele só pode ser responsável por entrega de correspondência. Entregas de produtos comprados já pode ser feito por empresa privada. E aí ele passou a dar um prejuízo maior. Mas o Correio não foi feito para dar lucro. Então nós vamos falar mais depois sobre esse neoliberalismo. Mas uma coisa é certa, é só pessoas da direita e extrema-direita que não entendem nada sobre isso que deveriam estudar. Estude o que é neoliberalismo. Verifique que o neoliberal, ele quer que tudo seja privatizado. Se tudo for privatizado, o imposto de renda não vai retornar para o mais pobre. Então nós temos que pensar nisso. Um abraço.